Olá, eu sou Milho, que hoje vai falar da história do crime do Batman. Tem ainda um bom samaritano e talvez a última informação desse vídeo seja a história mais bizarra que você já ouviu nesse ano de 2023. Vamos ao vídeo. Para começar, eu não sei há quanto tempo você está na internet, há quanto tempo você acompanha coisas que acontecem na internet e o que viraliza nela. Aliás, eu acho que o termo viralizar nem tá em uso mais atualmente. Comenta aqui embaixo, por favor, como é que se chama quando alguma coisa viraliza na web hoje em dia. Como você conhece esse termo, né? Qual o termo atual que você acha que substituiu isso? Mas enfim, se você estava na internet, sei lá, em 2010, 2011, por aí, assim, faz muito tempo que essa imagem que você está vendo foi postada no Facebook e se tornou conhecida mundialmente. O que é isso? É como se fosse um RG, né, de uma pessoa chamada Batman Bean Superman, que era essa pessoa da foto. Por que que essa imagem foi compartilhada várias vezes? Por causa exatamente do nome Batman Bean Superman, né? Uma pessoa com o nome de dois super-heróis. Aí você fala, bom, essa pessoa tem que ser uma pessoa muito boa na vida, e já que ela tem dois nomes de super-herói, né? Tem que ser uma pessoa que gosta da justiça, que quer as coisas feitas para um lado bom e nunca vai fazer mal a ninguém. Mas estávamos enganados e novamente essa imagem veio à tona agora em 2023, porque hoje em dia esse rapaz tem 23 anos. E aí entra aquela famosa frase conhecida, acho que mundialmente: ou você morre como herói, ou vive o suficiente para se tornar vilão. Pois Batman Superman, né, a pessoa com dois nomes de herói, se tornou então um vilão, um criminoso. Isso mesmo, recentemente o Batman foi preso por roubo e por uso de drogas. Ele é de Singapura e recentemente foi dito que ele cometeu 3 crimes, né? Primeiro, o uso de drogas. Segundo, o uso de um cartão de crédito roubado, que algumas matérias dizem até que é de um próprio familiar dele. E terceiro, ele foi gravado por câmeras de segurança invadindo um bilhar, sabe? O lugar que tem lá a sinuca que todo mundo vai jogar de galera. Pois é, ele invadiu um lugar desses e roubou dinheiro do caixa. Foi pego e está preso. E qual a pena que Batman Superman pode pegar? 33 anos de cadeia. A gente nunca imaginou que Batman Superman seria preso, não é mesmo? Quem lembra? Eu lembrava dessa imagem. Quando eu vi uma matéria com esse RG desse cara, eu pensei, nossa gente, por que estão ressuscitando essa imagem? E aí eu fui ler a história, infelizmente tá na cadeia. Agora vamos para uma outra história que aconteceu nos Estados Unidos, de um cara que está sendo considerado o bom samaritano de 2023. Esse homem que você está vendo é Noah Murphy. Ele recentemente estava procurando aí imóveis para comprar usados em sites como se fosse um OLX, sabe, de coisa usada que a pessoa quer desapegar e tudo mais. Então, só que lá onde ele mora, nos Estados Unidos, é um site parecido, mas que além disso tem outras coisas também. É um site de anúncios que se chama Craigslist. Inclusive já foi usado para crimes, né? Que eu já contei no Freak TV. Mas enfim, nesse site esse cara tava simplesmente procurando móveis para sua casa. Até que ele se deparou então com uma mesa, estilo bem antigo, aquelas que as pessoas falam que ainda é de madeira boa, sabe? Que não é de fórmica, que é um móvel que você vai comprar e vai durar anos, porque é uma madeira grossa, bem invernizada, sabe? Que a casa cai, mas a mesa não quebra. Pois é, né? Porque as casas americanas são de madeira. Mas enfim, ele viu então essa mesa, né, e falou, bom, parece boa, né, vai funcionar aqui em casa, uma mesa boa, parece que é de madeira maciça, vou lá ver como é que é a mesa, se tiver bonita pessoalmente, né, porque às vezes as fotos enganam, eu compro. Chegando então na casa do senhor que tava vendendo a mesa, né, ele deu uma olhada, viu que assim, não tava 100% a mesa, mas tava bastante boa. E aí o preço dela, convertendo para reais, seria R$ 799,90, que dava algo em torno aí de uns $150, alguma coisa nesse sentido. Então dava, em média, R$800, né, dependendo do dia da conversão. Mas ele falou, bom, tá valendo, porque é um móvel antigo, durável
vou levar. Decidiu então pegar essa mesa e levar para casa. Quando ele chegou em casa, né, antes de usar, ele foi dar uma limpeza, ver ali se precisava de reinvernizar, esse tipo de coisa, para deixar a mesa 100% usável. Eu tava verificando e tal. E essa mesa tem alguns compartimentos nela, né? Sabe? Essas mesas antigas tem isso. Hoje em dia, as mesas atual é só um negócio fininho, assim, de fórmica, né? Ou de vidro, ou de plástico, enfim. Não tem mais nada. É até levinha. Você pega ela com a mão só, assim. Essas mesas antigas, não, né? Ela tem algumas, tem umas gavetas e tudo mais. Você guardar talher, enfim. É um negócio mais elaborado. E aí, ele, verificando essa mesa, percebeu que tinha ali algo a mais na mesa que ele não tinha comprado. Eram uns pacotes, né? Ele falou, nossa, gente, será que colocaram tóxico aqui na mesa, né? A pessoa escondia tóxico aqui, agora eu comprei, a polícia bate na minha porta já. Mas começou então a verificar o que poderia ser aquilo. Quando ele puxou de lá de dentro, ele reparou que era algo que era meio macio, assim, parecia uns papel. Quando ele tirou, era aproximadamente, contando assim por cima, a quantia de 100 mil dólares. Notas que estavam escondidas na mesa. Imagina, você compra a mesa usada, leva para casa, né, achando que fiz um bom negócio porque paguei barato no móvel bom. Quando você vai olhar, tem 100 mil dólares, tipo mais de 500 mil reais. Imagina só você achar esse dinheiro. O que você faria? Comenta aqui embaixo. O que você faria se fosse a sua vida? Se você estivesse dentro dessa situação, o que você faria? Você ia fazer o quê? Ficar quietinho, usar aquele dinheiro, né, mas não ia pôr no banco também, que você pôr 500 mil reais no banco, o governo quer saber de onde vem esse dinheiro, tem que declarar para a Receita Federal, né, tem que falar de onde vem esse dinheiro aí, né, tem que explicar de onde vem, tem que pagar imposto, então não pode pôr no banco, você ia ter que ficar quietinho e guardar esse dinheiro na sua casa, correndo o risco também de ser roubado, né, sei lá, de acontecer qualquer coisa com esse dinheiro. Ou você faria o que essa pessoa fez, porque muito honestamente, o que esse rapaz que comprou a mesa fez, contou para sua família, né, para esposa e filhos tal, que ele tinha achado esse dinheiro, e para mostrar qual é a coisa certa a se fazer, o que ele fez? Gastou com todo mundo o dinheiro? Não. Pegou a quantia, entrou em contato com o antigo dono da mesa e levou até ele a quantia exatamente assim como ele achou, sem tirar $1. Olha, esse cara vai pro céu. Segundo as matérias, né, obviamente a pessoa que teve o dinheiro de volta ficou muito feliz, porque jamais esperaria uma atitude dessas. Diz que aquele dinheiro que tava ali, na verdade, era uma herança que ele tinha recebido e não tinha colocado no banco, provavelmente para não pagar imposto, e acabou esquecendo que esse dinheiro tava lá no momento de vender a mesa. Ele nem lembrava onde ele tinha guardado esse dinheiro e também nem tinha começado a procurar, porque ele nem sabia que tava na mesa, nem sabia que tinha perdido o dinheiro. Então, se o cara tivesse ficado quieto, talvez ele nunca se lembrasse que tinha colocado esse dinheiro na mesa e nunca ia cobrar o cara que comprou a mesa. E fora que, se ele fosse cobrar, como é que ele ia provar que o dinheiro estava na mesa, não é mesmo? Ou seja, era uma situação que, se ele descobrisse depois e o cara não quisesse devolver, ia ficar uma confusão que talvez ele nunca fosse reaver esse dinheiro. Olha que história! E para recompensar o cara que devolveu os 100 mil dólares, né, as matérias dizem que o cara não deu nenhuma recompensa. Assim, não que a gente tem que fazer uma boa ação esperando alguma coisa em troca, né? Devolver o dinheiro pro dono, né? Você não vai devolver o dinheiro esperando um dinheiro em troca, mas a situação cabe ali uma recompensa, né? 100 mil dólares dá tipo 100 dólares, pelo menos, assim, não vai fazer falta. Mas enfim, a ideia do cara que devolveu, né? A ideia que ele quis passar é o quê? Mostrar para as pessoas o que é o certo a se fazer, que ninguém tem que se dar bem em cima do erro de ninguém. E agora, olha essa história, vamos falar de uma história que talvez seja a mais bizarra que você já ouviu nesse ano. Essa mulher que você está vendo aí seria a mulher que deu à luz a uma cabra. Que história é essa, maluco, né? Que história bizarra. Primeiro eu vou contar o que algumas matérias falam e depois o que outras matérias estão investigando. Essa história se passou no Congo, mais especificamente em uma comunidade chamada Cabo Buca, no território de Katana ou Kataná, que fica na região sul do Congo. Essa mulher que você está vendo é a Afonsina Joana Burranda, uma mulher de 28 anos que foi quem supostamente teria dado luz a uma
cabra. Recentemente ela estava grávida, né? Obviamente, para ela poder dar à luz, ela tem que estar grávida. Ela já tem 7 filhos, né? Seria então o 8º bebê. É dito que a gestação dela ocorreu normalmente. Porém, no momento em que ocorreu o parto, um médico foi chamado, né? Que foi até o local onde ela mora, aparentemente, é o que as matérias dão a entender, né? Que ele foi até esse vilarejo onde ela mora. Chegando lá, o parto teve várias complicações porque o bebê não estava em posição para sair, não estava na posição certa, então precisou tentar dar uma virada, enfim, foi um parto bastante difícil de ser realizado. Não bastasse isso, a história conta que na hora que saiu, não era um bebê, e sim uma coisa com partes de cabra, ou algumas matérias chegam até a falar especificamente, nasceu uma cabra e não uma criança. Na região, algumas pessoas acreditam que quando isso acontece, tipo, não que seja corriqueiro, mas para uma coisa dessa acontecer, é porque a mulher teria sido amaldiçoada, teriam feito algum tipo de feitiçaria para ela, sabe? Uma coisa assim que é óbvio que não é natural acontecer, mas que só pode ser sobrenatural, sabe? Houve ali um poder sobrenatural que agiu sobre ela, ou sobre a vida dela, ou sobre a gravidez, que fez isso acontecer. Aí é falar do quê? Que nasceu essa cabra, essa criatura, que quando saiu estava viva, mas que não durou muito. Cerca de uma meia hora depois, o bicho não estava mais vivo. Até aí já é uma história cabeluda, né? Porque você imagina, bom, biologicamente é impossível uma mulher dar luz a uma cabra, né? É uma história muito bizarra para você acreditar que não, uma feitiçaria, sei lá, uma magia é capaz de fazer isso com a pessoa, né? Obviamente, né? Acho que até as pessoas que acreditam em qualquer coisa, acho que não acreditariam que essa história possa ser real. Mas não deixa de ser bizarro, porque tem um médico atestando que isso aconteceu, familiares dela dizem que isso aconteceu, e é dito ainda que várias pessoas, né, foram acompanhar esse parto, né, porque era mais um parto da mulher de 7 filhos, né, e nasceu assim na frente de todo mundo e era uma cabra. E diz que depois que nasceu, várias pessoas ficaram sabendo que a fofoca corre e centenas de pessoas passaram na casa dessa mulher para ver o bicho que tinha nascido, ou seja, virou um evento a mulher que deu à luz a cabra no Congo. Porém, há matérias que levantam a possibilidade de que, obviamente, tudo isso seria uma farsa, né, uma história montada, porque no momento do parto, como a mulher já teria muitos filhos, o bebê dela teria sido levado, porque pode ser que ela não tenha condições de criar e a própria família decidiu fazer isso com a criança. 2, o marido decidiu fazer isso com a criança sabendo que não tinha condições de criar sem a mulher saber, e por causa que ela não sabia, inventou essa história da cabra. Ou 3, nenhum dos dois do casal sabia e o médico que inventou essa história toda para poder levar o bebê, porque já que foi ele que fez o parto, ou alguém que não seja essas pessoas criou essa história para poder levar o bebê, raptar a criança, sabe? Levar simplesmente criando uma história de uma magia qualquer, de uma coisa bizarra para chamar a atenção, e aí ninguém pensar que, bom, onde que tá essa criança? Quem levou? Tinha que ter alguma coisa ali que nasceu no lugar. E aí colocou um bebê cabra. Olha que bizarrice. Porém, se você pesquisa essa história de mulher que deu à luz a uma cabra, você fica sabendo de uma outra história exatamente como essa, mas é dito que é outros nomes, outra pessoa, que teria acontecido na Nigéria e não nesse lugar no Congo. É uma história bem parecida, mas que aconteceu anos antes, acho que, sei lá, tipo, faz uns 2015, sei lá, estamos em 2023, faz 8 anos por aí, quase 10 anos atrás, eu não lembro se é exatamente 2015, mas tem uma outra história de anos atrás que conta a mesma coisa. Então, não se sabe ainda se os jornais que publicaram essa matéria atual no Congo estão só sem assunto e relevantando a mesma história, a mesma lenda urbana de novo, né? Que é tudo uma farsa, que é tudo uma história criada simplesmente para virar uma notícia fake, não é? Um fake news. Ou se é mais um caso de levar uma criança fingindo uma outra história. Porém, a ideia de que tudo é bizarro aqui, né? A ideia de uma mulher dar luz a uma cabra, a ideia de tirarem a criança e colocar uma cabra no lugar também é bizarra, e a ideia de alguém criar uma história dessa para ganhar acesso, né, com uma notícia dessa
também é bizarra. Tá no título desse vídeo? Tá. Mas eu tô contando aqui todas as partes da história, pelo menos. Porque eu não acredito que isso seja real, né? Eu não tô aqui falando que não, aconteceu, gente. Olha que bizarro, aconteceu uma mulher que deu à luz a uma cabra. Que tem uns vídeos por aí que conta a história antiga, que é assim, pessoal falando que uma história bizarra aconteceu na Nigéria. Uma mulher deu à luz a uma cabra. Tem umas histórias bem assim, bizarras. E tem gente até que fala que isso aconteceu lá porque lá eles não seguem Jesus. Tem vídeo assim na internet, no YouTube. Eu vi. Não sei se já tiraram do ar, mas eu vi. Porém, que negócio bizarro é esse, velho? Imagina! E se for o caso de alguém que levou essa criança? Que negócio bizarro também! Porque, né, tudo bem que, né, tem gente que toma atitudes desesperadas, sei lá, porque não pode ter filho, né, e pega a criança do outro. A gente já viu histórias assim aqui no Brasil, que inclusive duraram anos e ninguém sabia que a criança era levada, né, depois descobriram que levada, não levada, é uma criança que faz bagunça, né, ninguém sabia que era criança raptada, aí no caso do Pedrinho, pois é a história que durou anos aqui no Brasil, que deu origem à novela, né, a Nazaré foi criada com base nisso, né, e é também uma história bizarra. Então qualquer história nesse sentido é muito bizarra. Porém, falar que ela deu alusão à cabra torna tudo ainda pior. Enfim, você imaginar que o cara achou 500 mil reais numa mesa e devolveu, olha, você fica pensando se você faria isso ou não, não é pra ser engraçado, viu? Mas quem manda a vida ser uma comédia? Espero que você tenha gostado, deixe seu like, assista os vídeos do canal, até o próximo vídeo e tchau!